Eu lembro quando eu perdi o gol, tava todo mundo já me esperando para dar entrevista e tal. Eu falei, não, eu perdi um gol que não poderia ter perdido. Se eu tivesse feito o segundo gol, a gente poderia, né, golear, como também poderia empatar o jogo, poderia perder, porque nós voltaríamos com 2-0 no placar. E a chance de a gente ter ganho esse jogo era muito grande e tal. Mas faz parte, perdi, eu não estou aqui para perder, não estou aqui para brincar, mas faz parte da minha profissão. E aí eu fiquei a noite todinha vendo esse jogo, vendo esse gol, assim, vendo todos os comentários, todos veículos de comunicações e tal, falando do Gabriel Schiene, que trabalha no Flamengo hoje. E aí, na época, quando eu estava como auxiliar do Flamengo, a gente estava levando o Flamengo para fazer pré-temporada lá na Turquia. Aí nós entramos no avião, né, estamos indo para Istambul, e aí acaba de sentar, o pessoal vem, Dave, I love you, Dave, Chelsea. Aí ele falou assim, cara, mora na Turquia, porque lá os caras lembram o gol que tu fez, aqui os caras lembram o gol que tu perdeu. Na verdade, mas faz parte. Então, assim que no Brasil, você vive de rótulo. Se o cara gostar de você, ele bota o teu rótulo. Se você for um cara de olhos verde, bonito, não, que tu é boa pinta, que não sei o quê, tu é galã, tu vai pegar o rótulo de galã, bonito. O Edmundo pegou o rótulo de animal. O Alex pegou o rótulo de sono. Então, cara, você só é reconhecido depois que tu morre. Né? Tu vê, Coutinho ficava aí, né, ali num bar aqui na frente tomando cerveja, ninguém falava do Coutinho e tal. Depois que morreu, fizeram um monte de homenagem. E o Pelé vai ser a mesma coisa, o Ronaldo vai ser a mesma coisa, o Romário vai ser a mesma coisa. Então tu vê, o Pelé, poucos se falam do Pelé, entendeu? Então depois que eu morrer, tu não vai querer fazer estátua, vai fazer rua Pelé, então é cultural. Você vai pegar os Estados Unidos, tu vê os Estados Unidos falando do Michael Jordan, né? Michael Jordan é Deus no céu e Michael Jordan na terra. Aí tu vai falar do Ronaldo aqui, você vai falar do travesti que o Ronaldo pegou, não da história que ele fez no futebol, que levou o Brasil, o nome do Brasil, pro mundo afora. Então isso já é meio cultural. E eu chego no outro dia no jogo, num treino, e aí eu falei para o assessor de imprensa, Léo, ó, eu vou para a coletiva. Ele falou, tu tá louco, tu não vai? Eu falei, eu vou para a coletiva. Eu falei, Léo, o foco sou eu, todo mundo quer eu. Eu vou para a coletiva. Tu não vai? Eu falei, eu vou para a coletiva. E aí eu fui para a coletiva, cheguei na coletiva, todo mundo queria me perguntar, tal, falei, a culpa foi minha, eu errei o gol, perdemos porque eu errei o gol, e isso faz parte e tal, entendeu? E aceitaram assim numa boa, entendeu? Porque todo mundo achou que eu ia correr, né, que eu não ia dar coletiva e tal, mas faz parte, cara, não posso esconder. Entendeu? E aquilo ali, pô, já acabou com todo o mistério, com toda aquela, né? Será que ele vai vir? Será que não vai vir? Quebrou que as pessoas estavam... Quebrou, entendeu? E aí ficaram até chateados porque eu não coloquei a camisa na época, não acreditava. Eu falei, não tô aqui para brincar, entendeu? Isso aqui não é brincadeira, isso aqui é um trabalho sério e tal. E aí vocês estão para querer tirar sarro para brincar, eu não tô aqui brincando. E foi recentemente. Aí o Roger me ligando direto, aí o Roger, pô, é um quadro novo, tal, pô, faz isso comigo e tal, não sei o quê. Eu falei, não pode, né, por gostar de alguém, Roger, pô. Eu fui criado, né, numa comunidade, num bairro, né, muito pobre. Minha mãe, uma mulher com 7 filhos, vivendo com R$500 por mês, né. E perdi meu pai, eu tinha 2 meses de vida. E minha mãe ali sustentava a gente. Minha mãe foi meu pai e minha mãe, né, cara? Nós passamos dificuldade, né? Não passamos fome. A gente tinha um arroz e feijão para comer, mas passamos muita dificuldade. Deixava de ir treinar no Água Sul às vezes porque não tinha dinheiro para ir. Minha mãe pegando dinheiro emprestado, com a agiota, meia-noite, e lavando a minha roupa no tanque, botando atrás da geladeira, para ir 6 horas da manhã de novo. E assim foram 10 anos. E uma coisa que eu levo pro resto da minha vida foi quando eu pedi para ela assim, R$1 para comprar um milho, né? Aí meus amigos estavam comendo milho, eu cheguei em casa, falei, mãe, pô, dá R$1 para comprar um milho lá. A barraca tá ali na frente, vendendo milho, e ela falou, ó, eu tenho R$1 debaixo do meu cigarro lá. É o milho de hoje ou o pão da manhã. E aquilo ali, pô, me marcou muito, entendeu? E aí, todas as situações que eu tinha dificuldade, eu lembrava nisso.
Eu lembrava nisso, falei, não, tem que tirar minha mãe da situação. Né? Então, assim, a cada bola dividida e a cada gol que eu fazia, eu lembrava na dificuldade que eu tinha com a minha mãe. E isso me marcou muito, né? Eu nunca fui um jogador muito técnico, mas eu sabia que eu ia vencer na minha força. Eu sempre fui um jogador de muita força, né? Então eu consegui, né, assim, vencer dessa maneira. A minha personalidade foi a personalidade da minha mãe, né? Ela foi homem quando tinha que ser o homem e a mulher quando tinha que ser mulher para dar o carinho. Então, quando eu tive a perda dela, eu senti muito, porque eu perdi a pessoa que fez eu chegar onde eu cheguei. Ela me criou para a vida, né? Ela sempre me falava que ela tinha que morrer depois que eu fizesse 18 anos, que aí eu, né, teria como sobreviver, teria como assim, me resolver. E isso foi ficando na minha cabeça. Minha irmã faleceu em 2001, com 33 anos, então minha mãe, foi uma coisa que foi machucando ela, né? Porque ela de enterrar a filha dela e tal. Eu lembro quando eu cheguei, né? Porque todo mundo esperou eu chegar para dar notícia para ela. Quando eu cheguei, ela falou, tu veio ver minha filha que está morta, né? Então ela já, né, pressentiu aquilo ali. Então isso marcou muito. Hoje eu tenho 3 filhos e eles sabem de toda a história do pai, da história da avó. Então quando eles vê, né, o apartamento desse aqui, a gente sabe que não foi fácil de ter. Por isso que eu dou valor a cada centavo, a cada coisa que eles me pedem. Sempre falo da história assim, da avó, porque a avó deles foram muito fortes, né? Criar 7 filhos com R$500 e fazer um dos filhos não virar o que virou, é uma coisa que, né, que é para chamar a atenção. Uma realização assim, de um sonho, assim, de dar a casa para ela. Pena que eu não pude dar muita coisa, né, porque depois ela faleceu, né. Até foi uma das coisas que eu batia muito na tecla, falava, o que adiantou, né? Ficar tanto tempo fora, ficar 8, 9 anos fora e não poder dar para a pessoa que fez eu chegar. Cheguei até onde o dinheiro é importante, né? Porque, e aí eu lembro até que quando eu desci do hotel, eu tava com a muleta, tava com a perna quebrada, desci, comecei a chorar assim e tal. E o aragonês falou, vai para o Brasil, enterrar sua mãe, mas lembra de uma coisa, a história da sua mãe termina aqui. Você faça a sua história agora. A sua história é seus 3 filhos. A história da sua mãe nunca foi você, ela fez você chegar onde chegou. Agora faça o teu filho chegar onde você chegou. Então isso me marcou muito, que o aragonês falou. E aí eu começava a me perguntar, porque como eu não pude vir para o velório, né? Eu ficava com a perna a 90 graus no campo de golfe, tinha uma árvore no meu quarto, assim, na janela. Eu ficava me perguntando, né? Fiquei até uns tempos ainda ligando para o mesmo número dela, para ver se ia atender e tal. Mas já foi, tá? Espero que esteja num lugar bom e que possa estar, né, olhando pela gente aqui. Olha, eu perdi minha mãe em 2009, né? E foi um processo que também, assim, me acelerou um pouquinho, né? Perdi minha mãe, eu tinha quebrado a perna no dia 7, minha mãe faleceu no dia 13, né? Aí, como eu não pude vir pro velório, porque podia dar trombose, embolia, e aí uma coisa que me marcou muito, né? E aí eu vim pro Flamengo em 2010, fiquei 2 anos sem receber no Flamengo e não aconteceu da maneira como eu esperava, tal, no Flamengo, porque, né, todos os times que eu joguei aqui no Brasil, eu fui campeão, né? Então, você espera ser campeão também, marcar uma história dentro do clube, né? E não foi da maneira, mas ainda consegui fazer 20 e poucos gols, né? 21 gols, 22 gols no ano, terminando como artilheiro junto com o Thiago Neves e o Ronaldinho Gaúcho. Eu saí do Flamengo, eu fui para Curitiba, e aí eu deixei minha família no Rio e eu fui morar sozinho assim, em Curitiba. Tu morar sozinho, com 3 filhos fora, já fica pensando e tal. E meu filho, na época, ele tinha 7 para 8 anos, aí, né, me ligava chorando, falava que tá com saudade e tal. E aí foi, né, foi apertando. Aí também fiquei 1 ano sem receber lá no Curitiba, então, no total, depois que eu voltei da Europa, eu fiquei 3 anos sem receber. E aí começou a dar dores, né, no joelho, né, tive uma contusão no joelho, e tive um problema debaixo da sola do pé. Eu falei, pô, tô aqui no frio, sem receber, longe da minha família, meu filho com saudade, pô, até onde o dinheiro é importante, vale a pena, eu vou perder a maior fase deles. Todo mundo me pergunta assim, pô, tu não sente falta? Eu falei, não, cara, nenhuma. Eu aproveitei o momento, a oportunidade que Deus me deu, o dom que Deus me deu,
Eu sou muito grato às pessoas que me ajudaram, né, nesses anos de carreira. Em nenhum momento eu me arrependo. Comecei no Nova Iguaçu, né? Em 90, eu comecei no Nova Iguaçu, era Escolinha Fruto da Terra, depois virou Escolinha do Zinho. E aí, depois do Nova Iguaçu, eu saí, eu fui para o Joinville. Aí voltei para o Santos, eu vim para o Santos, e aí eu estourei. Eu lembro quando eu cheguei aqui no Santos, em 99, para fazer um teste, os pessoal me falaram, cara, tu não vai passar não, cara, porque o atacante aqui é bom pra caramba e tem muita moral. Eu falei, não, beleza, tá. Comecei a trabalhar na minha sozinho, né? Acabou eu ficando e ele sendo mandado embora, né? Foi muito rápido a minha trajetória, né? Em 99, eu cheguei em maio no Santos. O primeiro treino, o meu treinador era o Pelé e o Ramos Delgado. Aí eu cheguei no treino, fiz 3 gols no treinamento, o Pelé já me tirou do treino, mandou ir para a Vila assinar o contrato, assinei o contrato. E aí em outubro eu já subi profissional com Paulo Autuori. Não, o ataque era Aristizábal, Paulo Rink, Lúcio e Dodô. E aí eu tô sentado assim, por esse elevador, tô sentado, tô falando com a minha esposa no telefone e tal. E aí o Paulo Autuori passa, quer falar contigo. Eu falei, então se prepara que tu vai jogar hoje. Minha perna tremia, né? Porque o cara tinha acabado de subir e falou que eu ia jogar hoje. Eu liguei pro telefone da vizinha para chamar minha mãe, falei que ia jogar e tal. Ela foi para um bar ver o jogo, que era o único bar que tinha na TV a cabo. E aí foi o jogo contra o Cruzeiro, 3-3, eu fiz 2 gols, o Alex Alves fez 2 gols. Aí dali eu não saí mais, eu joguei todos os jogos, até dezembro. Eu botei o clube na justiça, na verdade o clube me colocou na justiça, né? Porque acabou o contrato, eu saí livre. E aí o Santos, na época, né, da gestão do Marcelo Teixeira, eles colocaram assim um escrevente falando que era oficial de justiça, né? Fizeram um contrato e tal, porque eu queria ser valorizado, porque veio um monte de medalhão na época. E aí veio ganhando absurdo, na época do dólar era 1 por 1 em 99, né? Acho que fizeram tudo contrato em dólar. E eu queria ser valorizado, na época o ataque era Valdir, Dodô, Caio, Aristizábal, e eu era o titular do time. E aí eu queria ser valorizado, eu falei, tu não tem nada? Eu falei, não, eu tenho 2 propostas. Eu falei, não tem nada. E eu tinha Cruzeiro e Corinthians. Não tem nada, não tem nada. Eu falei, tá bom. Aí foi acabando o contrato, e o Vanderlei me ligando e tal. E aí eu acertei com o Corinthians. E aí o Santos entrou com uma ação, né? Eu caçava liminar, o Santos caçava liminar. Lembro que aqui em Santos a gente não podia andar, chegava no restaurante ninguém me servia. Os caras arranhavam meu carro, tal, chamava meu sogro de mercenário. E foi até eu voltar, na minha volta em 2004, eu tive 99% de rejeição. Depois virei ídolo. Pois é isso, como que a história... O futebol é bonito por causa disso. O meu apelido era Hulk, porque eu era muito forte, né, quando era pequeno. E aí minha mãe, né, gostava do seriado Hulk e tal, e aí, do filme, né, e aí botou meu apelido de Hulk. Aí todo mundo me chamava de Hulk, a família, né. E aí ela foi fazer uma entrevista e ela falou, o Hulk e tal. Eu falei, Hulk por quê? Não, Hulk, porque ele era fortinho, um pouco gordinho e tal. E aí ficou. E aí foi no Corinthians que isso... Surgiu o Hulk. Capa de ouro, né? Hulk da Fiel e tal. A transferência do Corinthians do Cruzeiro, assim, foi mais por causa do Roque Cittadini, né? Porque o Corinthians contrata o Lee Edson e a gente tinha chegado a finais, Rio São Paulo tinha ganho, Copa do Brasil tinha ganho e Brasileiro a gente chegou à final. E aí eu tinha sido artilheiro nas 3 competições. E aí eu falei pro Roque Cittadini, não, quero ser valorizado. Ele falou, não, quando acabar o ano eu te dou um aumento. E aí acabou o ano, aí voltamos, né, para a pré-temporada, eu fui procurar ele, e aí ele falou, se não estiver satisfeito, pode ir embora. Eu falei, tá bom, então quero ir embora. Eu falei, vocês pagaram 2,5 milhões de dólares, só que vocês pagaram só a metade. Eu abro mão da outra metade e deixo embora. E aí o Vanderlei me ligando para ir pro Cruzeiro. E eu ainda joguei 3 jogos no Campeonato Paulista. Aí no primeiro jogo fiz 3 gols. Fiz 2 gols contra o Marília, lá em Marília. E aí depois eu fui embora. Eu fui pro Cruzeiro. Aí cheguei no Cruzeiro, eu já cheguei como ídolo, né? Porque eu tinha feito 4 gols no Atlético Mineiro, de 6-2. Todo mundo esperou, todo mundo ficou esperando
Né, minha estreia contra o Atlético, no Campeonato Mineiro. Esperei ainda 3, 4 rodadas ainda para estrear. Ah, não, vamos colocar ele contra o Atlético, Aí estreiei contra o Atlético e ainda fiz um gol. Foi legal, foi uma estreia, né, brilhante. Se eu tenho a experiência que eu tenho hoje, se eu tivesse a experiência que eu tinha depois de 26 anos, eu não tinha ido para o Bordeaux. Se minha esposa ia ter com a minha filha em outubro, e eu saí daqui no auge, né? E o Bordeaux não era aquele clube que, né, grande que eu almejava, né? Financeiramente foi bom para fazer o pé de meia, né? Para o empresário também foi bom, mas profissionalmente para mim não foi muito bom. Talvez você esperasse, né, mais. Se eu esperasse mais, eu estava num momento muito bom, né? Eu, naquela época ali, se eu fico até dezembro, eu quebro todos os recordes. Eu ia fazer, no máximo, 40 gols, porque eu saí de 9 jogos, eu saí do Campeonato Brasileiro, saí com 9 jogos, 15 gols. E eu batia pênalti, né? Então, naquele ano ali, teve bastante pênalti, né? Só contra o Bahia teve 4 pênaltis. Né? Então, eu ia quebrar o recorde aí do Dimba, que tinha feito 32 gols, 33 gols. Então, eu ia fazer bastante gol naquele ano. Aí eu voltei para o Santos, aí fui campeão brasileiro e fui vendido para o Sporting de Portugal. E aí depois veio o Fenerbahçe, e depois de um ano me comprou. E você virou um ídolo. Virei o ídolo no país, né, no clube, né. E é um clube que tem muito carinho pelos brasileiros. Tem. A história do clube, assim, é jogador brasileiro, né, assim, é impressionante como o clube se identifica com os jogadores e treinadores brasileiros. Desde a época de Didi, Lazzaroni, Parreira, Zico, e assim, os jogadores, né, o Orte já passou por lá, o Simão, aí eu, Alex, Edu Dracena, Marco Aurélio, Vederson, Roberto Carlos, aí o Lugano, que é brasileiro, né, Maldonado e tal. E marcou muito, né, é o maior time da história do clube, né. Marcou época, o clube nunca tinha passado da primeira fase da Champions League, chegamos em quarto, perdemos nas quartas de finais, então marcou história. E de tudo isso, depois que você ainda voltou para o Flamengo e Curitiba, onde você acha que você é mais querido de tudo isso? Cara, cada clube que eu passei, eu fiz uma amizade, né? Eu nunca fui um jogador muito polêmico, né? Sempre fui um jogador que sempre, né, respeitei, né, as decisões do clube, assim, as pessoas no comando. Então, aonde eu vou, eu sou bem tratado. A Copa do Mundo de 2014, tomamos de 7-1. Se falava muito que tinha que ter curso de treinador, que o treinador tinha que se preparar, que o treinador não sei o quê. Não, mas só fica da boca para fora. Eu te falo assim, teve um monte de jovens treinadores trabalhando, treinando, fazendo estágio, fazendo cursos. A CBF montou cursos. Pô, a gente chegava na CBF 8 horas da manhã, saia às 6 da tarde, 10 dias direto e tal. Isso não vale nada, porque se você perder 3 jogos, o cara te manda embora. Entendeu? E aí os caras falam que tem que renovar, que o treinador está ultrapassado, que o Vanderlei está ultrapassado. Aqui é o seguinte, eu com 36, na época que eu assumi, eu sou muito jovem, não tenho experiência, não tenho experiência, eu sou muito jovem. Então, os 20 anos que eu joguei, o estágio que eu fiz, auxiliar que eu veio, não valem nada. O Vanderlei, com 60 e poucos anos, é ultrapassado. Eu com 36, eu sou jovem, então o que é? A experiência tá, você pegar 20 clubes, não ganhar nada, aí você é experiente. Mas não ganhou nada, mas está experiente. Sim, eu tive uma derrota, né? Eu fui mandado embora com uma derrota. Foi para o América, né? Eu perdi o jogo e empatei o outro, né? Nós ganhamos todos os jogos. Naquele momento eu era o treinador que estava na história do clube ter colocado 12 ou 9 pontos de diferença no Campeonato Mineiro, no maior rival, que isso nunca tinha acontecido. Se fosse ponto de corrida, eu seria campeão, né? Mas eu fui mandado embora com 76%, né, de aproveitamento, e a desculpa foi que o futebol é resultado, né? Eu lembro que um repórter estava entrevistando, né, o vice-presidente, falou assim, futebol é resultado, ele tem que permanecer, então. Mas eu paguei o preço de ser novo, né, de não ter lastro ainda como treinador, né, se fosse qualquer outro treinador, né, que tem moral, que tem lastro, nunca não teria, né, sido mandado embora. Foi uma decepção porque a gente tinha um projeto, né, assim me falaram de um projeto de um ano.
né, que o clube não tinha dinheiro, que eu iria comandar os jogadores que viria com preço barato e com jogadores que ali já estavam. E de repente, por causa de pressão de Twitter, de torcedor, tomaram a decisão de me mandar embora. Mas assim, me deixou um pouco decepcionado, porque eu vi como é que uma cultura lá fora, de maneira de se pensar, de fazer futebol, de maneira assim, de planejamento. Porque se você reparar, os melhores times brasileiros é o que tem bastante tempo de treinador, que é o Cruzeiro do Mano, o Renato Gaúcho no Grêmio. É uma coisa que eu gosto, uma coisa que está no sangue, uma coisa que eu me preparei, que eu estudei, fui auxiliar, fui treinador. Só que tem muito amadores, trabalhando no meio do futebol, que vive de resultado, O profissional, ele te contrata, mas ele não tem a certeza, que você é o treinador, Então, você perde 2, 3 jogos, ele te manda embora, Ele não tem convicção. Então, isso fica muito difícil de você, conseguir colocar o que você pensa. Eu dei uma parada, com a carreira de treinador, até porque algumas coisas na vida, na carreira como treinador, me deixou um pouco assim, chateado, porque o mediatismo no Brasil, a maneira de pensar futebol aqui é totalmente diferente, assim, dos europeus, e você não consegue colocar o teu conceito, a tua metodologia, porque você vive de resultado para eu ficar, igual cigano, 6 meses num clube, 6 meses no outro. Eu achei melhor dar uma pausa e ter novos projetos. Estou conversando muito com o Fenerbahçe, de a gente trabalhar em conjunto e de levar alguns jogadores, assim, para monitorar alguns jogadores para eles aqui no Brasil. E a gente teve até uma conversa durante essa semana em São Paulo. E as coisas estão indo da forma como eu planejei, quando eu estava jogando lá. Então, assim, eu estou feliz, estou olhando o mercado, o cenário brasileiro, e está mais indo para o lado mesmo, assim, de empresário. Cara, eu estou curtindo muito a minha família, meus 3 filhos. Minha filha está com 15, meu filho com 13, minha outra filha com 9, curtindo bastante, coisa que eu não tive durante anos. Curtindo a minha esposa, esse lado família, Eu que, como eu falei, como não tive um pai, na minha vida, de eu, poder fazer tudo para eles que eu não tive, eu ser essa referência, é muito legal, cara. Eu chego nos meus 39 anos bem de vida, bem comigo mesmo, realizado, porque milhares, eu vejo na minha geração que começou no Nova Iguaçu, 2, 3 que vingaram, quantos ficaram lá para trás, aqui no Santos também. Então eu olho para trás e falo, valeu a pena, eu faria tudo de novo, porque valeu muito a pena sair de casa às 6 da manhã, chegar à meia-noite, e poder conquistar, dar tudo para os meus filhos, tudo que eu não tive, e ter essa qualidade de vida, que a gente tem aqui em Santos, E tu viver, porque a vida é uma só, A vida, ela te dá oportunidades, E se você não agarrar, você não consegue, ver e vai embora. Qual?